Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. A Ele toda a honra, a Ele, o Senhor, toda a glória, todo o louvor. Que o nome do Senhor de fato seja enaltecido, engrandecido pelas nossas vidas, através das nossas vidas e também em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero que você abra, por favor, no livro do Gênesis, capítulo de número 45. Livro do Gênesis, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Gênesis, capítulo de número 45. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim no versículo de número Gênesis 45, versículo de número 8. Glória a Deus. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem me posto como por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje falar um pouquinho a respeito do significado da vida. Eu quero dar continuidade àquilo que Deus colocou no meu coração há mais de 20 dias. Eu espero que você saia daqui compreendendo o que é que Deus tem para a tua vida. Afinal de contas, por que é que você está aqui? Não aqui dentro da igreja sentado, mas por que é que você vive? Qual é o motivo da sua existência, da minha, da nossa existência? Nós não existimos por um acaso. A nossa existência tem um motivo. A nossa existência tem um propósito. Aliás, tudo na vida tem um propósito. A cadeira existe para você poder sentar nela. O propósito da faca é cortar. O propósito do fogo é queimar. O motivo da existência da roupa é agasalhar, é vestir. E o propósito da sua existência, qual é? Qual é o propósito da nossa existência? Nós estamos aqui por quê? Ou para quê? Eu quero adiantar algo aqui para você, dizendo o seguinte: todos nós que estamos aqui, ou aqui ou lá fora, não importa onde seja, estamos aqui para cumprir com um propósito divino. Você não foi criado por Deus simplesmente para existir como quem existe para o nada. Você tem um papel a desempenhar. Você foi criado por Deus com o propósito de desempenhar algo na sua vida. Deus, quando te criou, assim que você foi formado por Deus, há planos de Deus para a tua vida, propósitos de Deus para a tua história de vida. Aleluia. Aí você pergunta assim: irmão, o que é propósito? É um planejamento de vida. Ou eu poderia dizer, é muito mais do que um planejamento de vida. Propósito é o motivo porque algo existe. Qual é o motivo da nossa existência? Por que é que nós estamos aqui? Eu acredito que eu só descobri isso, só houve um estalo de Deus na minha vida no ano de 1993. Quando eu notei, quando eu percebi que eu não estava aqui só por estar aqui.
existia algo que eu precisava fazer. Eu descobri que existia, Deus tinha uma tarefa para mim. Olha para mim, presta atenção. Eu descobri com o passar do tempo, e principalmente a partir dessa data, que foi o dia, a data do meu batismo, quando o pastor me deu a oportunidade de fazer uma escolha, e eu me batizei, eu fui batizado, melhor dizendo. Quando eu mergulhei nas águas, o que é o batismo? É uma confissão pública. Eu estou confessando diante de Deus, para você que está chegando agora no Evangelho, o que é o batismo? É uma confissão pública, que a partir daquele momento, daquela hora, eu tomei uma decisão de fazer parte da família de Deus. Aleluia. Eu estou confessando publicamente que a minha vida não é mais minha, a minha vida é nossa, e tudo que eu fizer não é da minha conta, é da nossa conta, porque tudo que eu fizer pode prejudicar a mim e o corpo de Cristo. Naquele dia, 1993, havia algo dentro de mim inexplicável. Eu não sabia se chorava ou se sorria. Eu não sabia se eu pulava ou se eu sentava no chão e chorava. Depois disso, algo mudou radicalmente dentro do meu coração. A minha vida, que havia perdido sentido, presta atenção, pense num jovem de 16 para 17 anos, com uma vida sem sentido, sem muita alegria na vida, sem muitas perspectivas na vida. Mas depois daquele dia, eu percebi que o estilo de vida que eu vivia anteriormente não era vida. Eu existia, mas não vivia, porque na minha vida não havia propósitos. Eu não tinha um planejamento com Deus. Eu tinha planejamento financeiro, eu tinha planejamento até familiar, eu tinha planejamentos pessoais. Mas foi um momento, naquele dia, que eu percebi que, a menos depois daquele dia em que eu decidi de fato entregar toda a minha história e confiar plenamente no Senhor, presta atenção no que eu estou te dizendo, porque o convite do Evangelho é que nós venhamos não só levantar a mão, mas levantar a mão com o nosso coração nessa mão e dizer para Deus: a partir de hoje eu confio plenamente no Senhor. Esse é o convite do Evangelho para cada um de nós. E depois daquele dia eu percebi que, a menos que eu tivesse um planejamento para com Deus, a menos que eu tivesse uma vida cercada por um propósito divino, toda a minha vida não teria sentido nenhum de ser. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Qual é o propósito da nossa existência? Qual é o motivo que levou Deus a colocar você aqui? Essa pergunta é feita dentro das escolas de filosofia. Por que eu existo? Qual é o motivo de eu estar aqui? Por que é que eu estou aqui? O que me levou a estar aqui? O porquê que eu existo? E para entendermos isso, eu gostaria de sublinhar pelo menos 3 coisas aqui hoje, diferentemente daquelas que eu sublinhei no dia de ontem. Em primeiro lugar, eu gostaria de olhar para esse texto, essa história, esse texto que a gente leu. Para quem não conhece, eu preciso de dizer, é a história de José, aquele José do Egito que se fala nas revistinhas, que se fala nos gibis, que se conta na história, na televisão, já fizeram até novela, série e tantas coisas. O José do Egito, que tinha os seus irmãos, que tinha um pai, que tinha uma mãe, mas por causa da inveja, por causa da indiferença dos seus irmãos para com ele, seus irmãos venderam a ele, jogaram ele dentro de um buraco primeiro, dentro de uma cova, e depois vendeu José como escravo para os midianitas, salvo engano. E os midianitas levou José até o Egito, e lá ele foi servo de um homem chamado Potifar, servo do faraó, e assim sucessivamente se tornou escravo. Foi parar dentro de uma cadeia depois,
preso, acusado de querer tentar se envolver com a mulher do seu senhor. José é um garoto jovem, não sei, talvez seus 16 para 17 anos, há quem diga. E naquele cenário que ele viveu, penso eu que ele descobriu que por detrás daquilo dali, segundo as palavras de José, havia um propósito de Deus para a vida daquele homem. Aleluia. Por detrás de tudo que ele enfrentou, por detrás da traição, da adversidade, do buraco, por detrás da escravidão pela qual ele foi e se tornou escravo, havia um propósito divino através da vida dele e para a família dele. Aleluia. Escute o que eu vou te dizer. Eu quero, como disse, eu quero destacar algumas coisas aqui para te ajudar a entender o motivo pelo qual você está aqui. Qual é a razão que fez com que Deus te colocasse aqui hoje, te deu vida e te deu a oportunidade de respirar. Para entender isso, em primeiro lugar, para você compreender os propósitos de Deus para a tua vida, para que você não viva mais em vão, para que você não se tranque mais dentro da sua caixinha e salte para a vida, é preciso você, no seu planejamento, na sua história de vida, é necessário que você inclua no seu planejamento para a vida a eternidade. Eu vou repetir. É necessário que você inclua na sua caminhada, na vida, a eternidade. É necessário que você se dê conta que a eternidade está te esperando. O dia em que nós, como igreja, o dia em que você, mulher, senhor, senhora, irmão, querido, entender isso, o dia que nós, como igreja, compreendermos isso, nós correremos menos, cansaremos menos e viveremos mais. O dia em que você incluir no seu planejamento a eternidade e se dar conta de que você é um ser eterno, presta atenção, você vai correr menos, sofrer menos e viver mais. Eu tive pensando sobre isso de ontem para hoje. Há pessoas que passaram o resto da sua vida, ou toda uma vida, fugindo dos propósitos de Deus para a vida dele. Eu vou repetir, há pessoas no nosso meio que passaram toda uma vida fugindo dos propósitos que Deus tem para a vida dele. Há uma frase que diz assim: se não faz diferença, que diferença faz? O nosso irmão Luciano disse agora há pouco que nós somos chamados como sal da terra e como luz para este mundo. Olha que coisa linda! Luz para este mundo. Um dia desses eu tive a honra de ser convidado para ir na sinagoga, na mesquita dos muçulmanos. Eu falei, que delícia! Vou lá ver os meus amigos irmãos. Fui convidado, um pastor, amigo meu que é conhecido, que tem um pezinho lá no Líbano, falou, eu vou te levar lá. Falei, então tá bom. Ele disse, mas é o seguinte, antes de entrar na sinagoga tem que fazer asepsia. Falei, a gente faz. Mas é asepsia do quê? Asepsia das mãos. Falei, a gente faz. Então tem que fazer asepsia dos pés também. Eu falei, a gente faz. Então tem que fazer asepsia. Eu falei, a gente faz. Ele falou, tem que tirar a barba. Eu falei, não, a barba não. Senão eu chego em casa e minha mulher me bate. Aí ele disse assim, não, estou brincando, fazer a barba não precisa. Mas olha, presta atenção como que funciona. Nem eu sei como funciona, ele disse. Irmãos, eu saí de lá envergonhado. Eu cheguei em casa com um sentimento de vergonha no meu coração. A reunião durou aproximadamente 1h30. Não se ouvia um barulho sequer no meio daqueles homens. Em pleno sol do meio-dia, mais de 200 homens com a cara no chão adorando Alá. Homens! Eu falei, meu pai, e eu estava
na parte de trás, o pessoal disse: vocês podem ficar aqui se vocês quiserem, se você quiser sentar e adorar lá, fica à vontade. Eu falei: não, hoje Allah não vai ser adorado por mim, não, hoje não, só na próxima, quem sabe. Aí eu fiquei aprendendo com eles, irmãos, quanta reverência dentro da casa de Deus, porque para eles Allah é Deus. Quanta reverência. Tem uma antessala para entrar na sala, que é a mesquita. Já na antessala, todo mundo tira o sapato, coloca no casulozinho, uma colmeia que tem, e a partir dali ninguém fala mais com ninguém, porque eles dizem: nós estamos na presença de Deus. Tamanha reverência. E por detrás de mim, nos bastidores de mim aqui, havia um grupo de mulheres com a cabeça coberta, ajudei português, com a cabeça coberta e adorando Allah. E quando o sacerdote dava sinal, todo mundo se ajoelhava e ninguém olhava para o lado, nem para a direita nem para a esquerda. Você não via ninguém se levantando. 1h30 aproximadamente, mais de 200 homens e umas 50, 70 mulheres adorando Allah. Tamanha reverência. Para eles tudo é adoração. Tirar o sapato para entrar na sinagoga é adoração. Lavar as mãos é adoração. Entregar a oferta, dízimo na casa de Allah é adoração. Não é entregue de qualquer jeito, não. Eles ofertam de uma maneira diferente. Eu nunca vi aquilo. Eu saí de lá e falei: Senhor, a Bíblia diz assim: humilhai-vos, portanto, perante a potente mão de Deus, a fim de que ao seu tempo Ele vos exalte. Tudo é adoração. Eu falei: Senhor, tem alguma coisa aqui que serve como lição para a gente lá? E eu estava olhando para a história de José. José é aquele moço que aos 17 anos aproximadamente foi vendido pelos seus irmãos. José tem o coração na terra, os pés na terra, mas o coração dele está no céu. José é um jovem que sabe que por detrás de tudo que está acontecendo na vida dele tem um planejamento divino. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui nessa noite. A maioria de nós que estamos cansados na vida, sabe por quê? Que a maioria de nós estamos cansados. A gente ouve as pessoas dizerem: irmão, eu estou cansado, porque nós não incluímos a eternidade no nosso planejamento, na nossa caminhada. A gente se esqueceu que já o reloginho divino vai bater e tudo que a gente plantou aqui, tudo que a gente produziu aqui vai ficar aqui, e nós vamos ter um encontro com Deus. Eu me lembro que um bêbado, eu chamei ele de irmão, porque para mim ele foi usado por Deus. Ele disse: bêbado, ele disse: meu filho, dessa vida ninguém leva nada. E eu estava precisando de ouvir uma palavra. Deus usou o bêbado. Eu falei: bem-aventurado, o bêbado de Deus, usado por Deus. Irmão bêbado, Deus te abençoe. Nunca mais eu esqueci aquilo que o irmão bêbado falou para mim: dessa vida ninguém leva nada. Querida, o nosso negócio é com a eternidade. A tua vida, mulher, só fará sentido se você incluir os céus na sua caminhada de vida. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Deixa eu te dizer uma coisa: um dos desejos do coração de Deus é aliviar a sua carga. Eu vou dizer algo aqui para alguém de novo. Um dos desejos do coração de Deus para você, querida, é aliviar esse peso que está dentro do teu coração. Deus não quer que você viva assim, com o coração pesado. Deus quer nos poupar de muitas coisas ruins, muita dor de cabeça. Está carregando peso demais à toa. E por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Escute. Vou dar um conselho aqui para alguém. Seja amigo. Seja amiga. Mas seja muito amigo e amiga dessa pessoa que está do teu lado. Seja companheiro dessa pessoa que anda junto com você.
Eu sei de muita gente que está buscando a Deus, mas são poucos que estão de fato preocupados com as orientações que Deus tem para a vida dele. Aleluia. Nós não podemos continuar caminhando sem incluir o céu no nosso planejamento de vida. Quando você inclui o céu na sua caminhada, tudo ao seu redor perde o valor que tem. E eu vou abrir outro parêntese para dar conselho para alguém aqui que não tem nada a ver a priori com aquilo que a gente está falando. Você que precisa de resolver um problema com alguém que está aqui dentro hoje, escute o que eu vou te dizer. Você que precisa de resolver um problema com alguém da tua família, da tua parentela, amigo, conhecido, vizinho, seja lá quem for, e você está planejando conversar com ela ou conversar com ele, converse primeiro com Deus. Antes de falar com essa pessoa, vá primeiro falar com Deus, para que Deus coloque a palavra certa na sua boca, para que as coisas sejam resolvidas e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Voltando para o texto, Deus não tem intenção nenhuma de deixar você preso. Deus não tem intenção nenhuma de deixar você encalacrado nesse cenário que você vive. Deus te chamou para a liberdade Cristo te convidou. Eu vou dizer de novo o que eu acabei de dizer aqui. Deus não quer que você carregue carga. Ei, está carregando peso porque quer. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é bem leve. A religião coloca peso, Jesus tira o fardo e te dá alívio. E Deus te chama hoje para incluir a eternidade na sua caminhada. A sua vida, a minha vida, só fará sentido se você deixar Deus te orientar. É preciso levar em conta e colocar na nossa conta que nós estamos aqui só por um período de tempo. Em segundo lugar, eu quero dizer isso aqui em nome de Jesus, presta atenção. Se você quiser entender os propósitos que Deus tem para a tua vida, substitua estresse por espiritualidade. Quando José diz para os seus irmãos lá no Egito, foi Deus, não foi vocês. Não foram vocês que me venderam como escravo, foi Deus. Não foram vocês que me colocaram num buraco, não foram vocês. Foi Deus que tem me posto aqui por pai de Faraó, foi Deus. Tudo isso que está acontecendo foi Deus. De bom ou de ruim, foi Deus. Se fosse eu e você, ao receber a visita dos seus irmãos, eu tenho certeza que a maioria de nós lançaria o rosto e colocaria na cara. Eu me lembro das palavras de José que diz assim: olha, mesmo naquele cenário que esse moço viveu durante anos, olha que interessante, José está como escravo e no Egito durante anos, e o cenário que ele se encontra não roubou dele a sua identidade. Ô irmão, presta atenção. O cenário, as adversidades, a calúnia, os apontamentos, as injúrias não rouba de José a sua identidade. Aleluia. Apesar de ter sido afligido, apesar de ter sido até mesmo trocado o nome de José, apesar de José ter sido colocado dentro de uma cadeia, de um cárcere, aquele cenário não rouba de José a sua integridade. Aleluia. Presta atenção nisso. Olha as palavras de José quando José se encontra com os irmãos dele durante anos. Ele diz assim: eu sou José. Aleluia. Ele não disse assim: meu nome é Barnassá, que se não me engano foi esse o nome que foi dado para ele pelos egípcios. Salvo engano, por favor. Meu nome não é esse. O meu nome, eu sou José. Deixa eu te dizer uma coisa. Não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus, diz o texto.
Foi Deus que me colocou dentro de um buraco. Foi Deus. Não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus que me trouxe para o Egito. Foi Deus que não só permitiu, mas foi Ele que me trouxe para cá. Mas sabe por que Deus fez isso e permitiu isso? Para se cumprir o propósito que Ele tinha na minha vida. Querida, presta atenção hoje aqui. Sabe por que está acontecendo o que aconteceu e o que está acontecendo? É porque por detrás de tudo isso tem um propósito divino para a tua vida. Eu quero dizer em alto e bom tom aqui: Deus não desampara ninguém. Você não está sozinha, querida. Você não está sozinho, meu irmão. Deus tem propósito por detrás de tudo isso que está acontecendo. Eu vou dizer mais: a graça de Deus é muito maior do que a sua disponibilidade de crer e de aceitar. A graça de Deus, ela vai muito mais além do que a tua capacidade de ser fiel. Você não precisa de ser perfeito para agradar a Deus. Você não precisa de conhecer toda a Bíblia Sagrada para agradar a Deus. O que você precisa é incluir na sua caminhada a eternidade e não permitir que esse cenário que está cercando você roube a sua identidade como cristão. Existem pessoas que estão aqui em nosso meio que precisam de tomar decisões para a vida hoje aqui nesse lugar. Deus não te deu uma mente para ficar pensando em deixar tudo para trás. Escuta, Deus não te deu um coração, Deus não te chamou para hoje você abandonar tudo. Deus tem propósito nesse cenário que você está vivendo. Substitua esse estresse e coloca a espiritualidade. Diz assim: é Deus. Foi Deus, está acontecendo isso? Não, foi Deus. Deus colocou, Deus permitiu, Deus fez acontecer. É um cenário ruim, pastor, mas foi Deus para você crescer, para você amadurecer. Querido, Deus usa as circunstâncias para fazer a gente crescer e entrar no propósito que Ele tem para a gente. As circunstâncias que você está vivendo, o cenário que você está presenciando, não é cenário de diabo, é cenário de Deus para você se adequar ao propósito que Ele tem para a tua vida. Mas eu sinto um vazio. Entra no propósito. Mas eu não tenho força. Se inclua no propósito que Deus tem para a tua vida. Aceite as propostas, aceite os desafios de Deus para a tua vida. Eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Quero dizer algo para alguém específico hoje aqui nessa noite. Quantos tombos você já levou na vida? Quantas das vezes você já deu com a cara na parede, tentando resolver as coisas do seu jeito? Tá ficando velho, né? E a vida passa, né? E o tempo vai passando e essa angústia não vai sair nunca, né? Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a sua vida não é esse o caminho, não é essa a trilha. Entra na trilha de Deus, levanta a tua mãozinha e o teu coração para Deus e diga: Deus, eis-me aqui. E eu vou dizer o que eu disse lá: o dia que você disser Deus, eis-me aqui, Deus vai te dar uma tarefa para fazer. Não tem ninguém que estando no propósito de Deus não tenha uma tarefa para desempenhar. Não tem. Para essa criança que está aqui, para qualquer criança que está aqui, por menor que seja, Deus tem uma tarefa para ela, esperando o tempo certo e a hora certa. Glória a Deus. Quantas vezes você tem sido alertado por Deus? Os céus têm te alertado, dizendo que é tempo de você incluir a eternidade no teu planejamento de vida. Quando você incluir a eternidade e saber que tem um plano de Deus especial para a tua história de vida, aí você vai poder dizer o que diz o texto, que a alegria do Senhor de fato é a nossa força. Eu vou dar um conselho aqui para alguém hoje aqui nessa noite. Quando você cair, lembre-se
sempre terá uma mão estendida para te socorrer. Aleluia. Quando você escorregar, lembre-se, as mãos, os braços de Deus estarão abertos para receber você de volta como filho, filho querido, filho amado, filho e filha de Deus. Aleluia. Quando você cair, se lembre, Deus te ama muito para poder jogar você fora na lata do lixo. Deus te ama muito e não é possível, é impossível que Deus te descarte. Não espere ser perfeito para agradar a Deus, nunca vai conseguir. Ande com Deus, caminhe com o Senhor, não espere perfeição de você, porque nunca você será perfeito, nunca. Tivemos uma visita um dia desses, na ONG, e uma senhora veio para a gente bater um papo, conversar, e ela perguntou para a gente assim: como é que faz que a gente está na presença de Deus e a gente cai, a gente comete algo, e depois é só pedir perdão e pronto? E aí a gente percebeu que pela fala dela, com o tempo que ela foi dizendo, falando, havia algo no coraçãozinho dela que prendia ela. Havia algo no coração dela que amordaçava ela e que não deixava ela ser feliz, ela não conseguia viver. Noêmia conversou bastante com ela e disse: aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e larga, deixa para lá, não mexe mais. Aquele que fala para Deus: Senhor, me perdoa, e não mexe mais, não toca mais. Aquele que confessa e abandona de verdade, esse alcança misericórdia. Aleluia. Eu quero dar um conselho para alguém aqui nessa noite. Deus te chamou para você viver em paz. Eu vou repetir: você está carregando peso demais para a sua estrutura. Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você continue tendo pesadelos. Deus quer que você sonhe sonhos de Deus para a tua vida. Deus quer mudar a sua história, inclua a eternidade na sua caminhada e deixe o estresse para Deus resolver e se inclua no projeto de Deus. Seja homem, seja mulher espiritual na presença de Deus, não seja carnal, seja espiritual. A Bíblia Sagrada diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que edifica, mas o que edifica tem que trabalhar. Em vão trabalho o que edifica. Aí você diz: aí, pastor, está vendo? Então não adianta trabalhar. Em vão trabalho o que edifica, se o Senhor não cuidar da casa. Mas o que edifica tem que trabalhar, o que vigia tem que vigiar. Eu vou terminar este ponto dizendo que existe uma linha muito fina entre o céu e a terra. Existe uma linha muito tênue entre eu e a eternidade, e eu não posso perder essa linha de vista, porque senão a minha vida perderá todo sentido. Nós não podemos perder de vista essa linha que nos liga a Deus, que nos dá contato com a eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem uma tarefa específica para você. E enquanto você não se incluir e dizer: Deus, eu quero essa tarefa para mim, a tua vida continuará vazia como está. E para terminar, irmãos, o que eu estou dizendo aqui tem um coraçãozinho. Você está carregando peso demais para a sua estrutura, e Deus está mandando eu te dizer: entrega todo o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo, confia plenamente no Senhor, todo o teu caminho nas mãos de Deus, e o mais Ele fará por você. Como é que eu sei o propósito pelo qual eu existo? Como é que eu compreendo isso? Em terceiro lugar, é necessário que você se concentre mais. Concentre mais a sua atenção em uma única direção. Dá mais atenção. Eu vou dizer o que eu acabei de dizer com mais
clareza, talvez, para alguém aqui. Foi Deus. Você está perguntando, pai, por quê? Foi Deus. Não foi o diabo, foi Deus. Não, o diabo está querendo tirar da presença. Foi Deus. Aliás, não foi nem o diabo, não foi o teu vizinho, não foi aquela pessoa, não foi o teu parente, o teu amigo, não foi ninguém. Foi Deus. Não foi o teu patrão, foi Deus. Não foi a patroa, não foi o funcionário, foi Deus. José disse: não foram vocês que me mandaram para cá, que me jogou no buraco, foi Deus. Deus jogou ele no buraco? Sim, porque tinha um propósito lá na frente. Deus colocou ele como escravo? Sim, não foi demônio, foi Deus. Tem que ser espiritual para entender o plano de Deus para a vida da gente. Se a gente for carnal, a gente fica brigando contra o diabo, e Deus não quer que você brigue contra o diabo. Anda com Deus, caminha com Deus. É por detrás de tudo isso, e por detrás de tudo isso tem um propósito a ser cumprido na minha vida. O desemprego, a falta de dinheiro para pagar aquela questão. A gente tem que olhar para Jesus, irmão. Deixa eu contar uma história rápida aqui para você. Conta-se que um velho fazendeiro estava cuidando da sua fazenda, e ele mesmo, o chapéu, bota, foi-se. E ele cuidando da sua fazenda, e achou um ninho de águia. E aquele ninho de águia tinha uma águiazinha ali. Ele falou: opa, vou pegar essa águia e vou jogar no meu galinheiro. E aquele pegou a águiazinha, colocou no galinheiro, e a águia cresceu ali no galinheiro, com jeito de galinha, ciscando como galinha, cercado por cercas como galinha, sendo paquerado pelo galo, popó, falando popó para lá, tentando popó para cá. Muito embora aquela águia agora já havia crescido, mas o jeito era de galinha, já grandão, uma águia já formada, mas com modos de galinha. Certa feita chegou alguém e disse assim, isso é só uma história, olhou para aquela águia e disse: o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui nesse galinheiro, cercado, nesse quintal de galinha? Por que você está aqui? Você não é daqui, você não faz parte daqui. Olhou para aquela águia e disse: olha para cima. E aquela águia olhou e ele disse: você não é daqui, o seu lugar é lá em cima. Você não pertence aqui, você é lá de cima. Você não pode ter atitudes de galinha, de frango, de galinheiro, comportamentos de franguinho. Você é águia, você é lá de cima, olha para cima. Você precisa de alçar voos. Moral da história, querido, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus quer que nós olhemos para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Não viva num cenário de galinheiro, cheio de cocô de galinha. Deus tem um cenário melhor para a tua vida e para a tua história de vida. Deus quer cumprir com o plano dele na tua vida, mas você precisa dizer: Deus, eis-me aqui. Foca. Concentre-se mais em uma direção. Deus não nos chamou apenas para viver pela fé. Deus nos chamou para viver a partir de um plano, um propósito que Ele tem para a nossa vida. E para isso a Bíblia diz que se você quiser viver no propósito, é preciso morrer para si mesmo. É preciso se entregar por inteiro, entregar a sua vida toda. Sabe por que você precisa de morrer para si mesmo? Porque Jesus disse que se o grão de mostarda não morrer, não produz fruto. É preciso morrer para nascer de novo. Como assim, pastor? Deixa eu te dar um exemplo, te dar um conselho. Fale mais baixo dentro da tua casa. Para de gritar. Você sabia que a Bíblia diz que Deus odeia gritaria? Ah, mas é o único jeito de eu ganhar, porque se eu não gritar eu não ganho. Então perde. Perde para ele, perde para ela e ganha com Deus. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter sossego dentro de casa do que ganhar bônus. Use uma linguagem quase que sem fala.
mas através de gestos e de carinho. Quando alguém começar a gritar dentro da sua casa, provavelmente ele já perdeu os miolos, já perdeu a razão. E aí você diz: Deus, me dá paciência. Não como quem ora assim. Tem gente que ora assim: Senhor, me dá paciência, senão eu vou quebrar a cara dele. Não, você é crente, você é de Deus. Deus, me dá paciência, vou dar uma voadora nela. Deus, Senhor, vou dar uma voadora nela, hein? Onde eu dou a voadora? No pescoço ou no quadril, Pai? Eu vou quebrar ela, se ela continuar falando. Você é de Deus, você não pode fazer isso. Eu vou dizer de novo: você é de Deus, você não pode fazer isso. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe, talvez, aliás, deixa eu corrigir a minha fala. Aquele grito, aquela afronta que aconteceu lá no teu trabalho, com o seu patrão, com o seu vizinho, seja lá onde for, eu estou aqui para dizer hoje, como direção divina para alguém aqui: é Deus, não é diabo, não, é Deus. Não fuja do plano de Deus. Tem gente dizendo assim: eu preciso de mudar de emprego, eu não aguento mais o meu patrão. E se foi Deus que te colocou lá para usar aquele patrão para te encher a paciência, para você ser uma pessoa mais bonita? Eu me lembrei de novo da frase de Lincoln. Eu vou repetir. Sim. Dizem que o presidente Lincoln marcou uma entrevista com um sujeito, e quando o sujeito chegou, ele disse: eu não vou falar com o cara, não quero falar com ele. Olhou pela vidraça e disse: não vou falar. Mas a moça disse: mas Senhor, por que o senhor não vai falar com ele? Porque eu não fui com a cara dele. E a moça disse: mas Senhor, me desculpa, mas que culpa o rapaz tem de ter a cara que tem? Aí ele disse assim: minha filha, depois dos 40, todo mundo tem culpa de ter a cara que tem. Na vida, a gente vai se fazendo downloads de coisas ruins ou coisas boas. Quais são os downloads que você tem feito para a sua história de vida? O que é que você tem colocado no seu pendrive, na sua alma, no seu ser, para a vida? Eu sei de gente que se envolve com cada coisa. Com cada coisa está carregando, eu vou de novo dizer, está carregando tanto peso, se envolveu com tanta encrenca, nem Steven Spielberg consegue fazer uma mágica para resolver. Não tem, nem David Copperfield consegue resolver. Se envolveu numa encrenca terrível. Sabe o que a Bíblia diz? Eu já estou terminando. Que Deus ilumina a nossa vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que se eu entregar a minha alma nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor, ouça-me por favor, Deus me trouxe aqui para dizer isso para você, que Ele quer fazer com que aconteça vida nova dentro da tua casa. Deus, eu vou repetir o que eu estou dizendo o ano todo aqui: Deus tem novidade de vida para você. Diga para Deus: a minha vida te pertence, a minha vida é do Senhor. Às vezes é necessário abrir mão de coisas para poder ganhar. Você quer ganhar com Deus? Então tem que perder para você. Faça uma escolha hoje: os teus sonhos ou os sonhos de Deus? Os teus projetos ou os projetos de Deus para a tua vida? Quando você reconhece que precisa de mudança, a mudança vem. Quando você reconhece que Deus é Senhor, que o senhorio de Deus na sua vida é necessário, você pode ter certeza. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai sorrir para a glória de Deus. Hoje você pode estar angustiado, mas amanhã a alegria do Senhor vai encher o teu coração e a tua alma. Aleluia! As dores que você está enfrentando hoje aqui, talvez seja fruto das suas decisões, ou da decisão de alguém, mas eu estou aqui para dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Deus irá te dar sabedoria e sensatez, porque é o que está faltando. Nós vamos fazer uma oração hoje aqui. Mas eu quero terminar dizendo que Deus não quer que você seja envergonhado. Vou dizer de novo: Deus não quer que você seja envergonhada. Deus não quer que você seja envergonhada, exposta.
tentaram expor a vida de José, acusaram ele, mas o cenário não roubou dele a essência que havia dentro do seu coração e da sua alma. Seja sensato, seja perseverante, e Deus te honrará com certeza. Não se canse de fazer o bem, continue fazendo o bem. No tempo certo, Deus te recompensará. Continua andando no propósito, e a alegria do Senhor invadirá a tua alma.